Sejam todos bem-vindos ao canal Soldados de Maria. Pela boca dos seus mensageiros ela fala, e aqui é ouvida oração, penitência e conversão. O Apocalipse chegou e seu filho já vem. Se cumplen 170 años de la aparición de la Virgen María en la Salette, en unas montañas al sudeste de Francia, cuando en un 19 de septiembre de 1846 María se apareció a dos pastorcitos, Maximino y Melania, y se identificó como Nuestra Señora de las Lágrimas, dando un mensaje de mucha actualidad para hoy a toda la humanidad y a toda la Iglesia. Un mensaje en el cual puso de relieve los ataques que la Iglesia, nuestra Santa Madre de la Iglesia, pues va a enfrentar, está enfrentando y va a enfrentar. Y también María nos alertó a todos los cristianos a estar justamente vigilantes, a estar preparados, velando y en oración. Este mensaje que dio María en la Salette, Juan Pablo II, el gran Papa Juan Pablo II, gran amante de María, lo llamó el corazón de las profecías, porque en la Salette María Santísima comenzó esa labor de profetisa de los últimos tiempos, donde explicita el libro del Apocalipsis de San Juan y también las profecías de Daniel relativas a estos últimos tiempos. Una labor que luego pues María desarrollaría en otras apariciones también aprobadas por la Iglesia, como en Knock, allí en Irlanda, Fátima, Portugal, como no, Ámsterdam, Holanda, Akita, Japón, Civitavecchia, allí en Italia, etc. María reveló en la Salette unos sucesos que ya estamos viviendo y por tanto María nos advirtió de ese misterio de iniquidad que está ya actuando, ese humo de Satanás que ya está ya presente, y cómo contrarrestarlo en esta batalla espiritual que estamos viviendo. Y ella nos llamó a la conversión, a la oración diaria del Santo Rosario, a la penitencia, a la mortificación, al ayuno, a la adoración y reparación ante el Santísimo Sacramento del altar, a una comunión diaria y, como no, a una aceptación de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Es así como ella, a partir de la Salette, ha ido formándose un ejército mariano, un ejército que ella ya denomina los apóstoles de los últimos tiempos, de los cuales ya habló San Luis María Grignon de Montfort, y prometió que con ese ejército mariano pisaría la cabeza del gran dragón, y que después de ese sufrimiento purificador de la gran tribulación, pues llegaría pues ese reinado de amor y de paz del Sacratísimo Corazón de su Hijo. En cualquier caso, la Virgen dio ahí en la Salette unos avisos, pues la verdad que severos, pero también proyectó sobre los acontecimientos presentes una luz tal que actualmente para la Iglesia la verdad está al día. Y aunque esa hora de la pasión de la Iglesia, que María pues nos avisa que estamos ya en ciernes, yo diría que ya en el Getsemaní, María en la Salette termina con un mensaje de mucha esperanza, un mensaje de resurrección, unos cielos nuevos, una tierra nueva, el fin del mal, el fin
del mal y el comienzo de ese reinado del corazón eucarístico de Jesús, en la cual su Hijo será realmente adorado, servido, glorificado, pero por todos los hombres. Este gran acontecimiento ocurrió en una meseta montañosa al sudeste de Francia, cerca del poblado de La Salette. En la quebrada en donde habían hecho la siesta Melania y Maximino, vieron un globo de fuego. Melania pregunta a Maximino si él ve lo que ella está viendo. «¡Oh, Dios mío!», exclamó Melania. Vieron a una señora que estaba sentada en una enorme piedra. Tenía el rostro entre sus manos y lloraba amargamente. Ella les dijo que no tuvieran miedo. Agregó que tenía importantes nuevas que comunicarles. Sus suaves y dulces palabras hicieron que los jóvenes se acercaran. Melania cuenta que su corazón deseaba adherirse al de la bella señora. La señora era alta y de apariencia majestuosa. Su vestido era de color dorado, pues estaba hecho de una tela no material. Sobre sus hombros, un precioso chal blanco con rosas de diferentes colores. De su cuello colgaba una cadena con un crucifijo. Sobre la barra del crucifijo colgaban de un lado el martillo y del otro las tenazas. En sus preciosos ojos habían lágrimas que rodaban sobre sus mejillas. Ouça com muita atenção agora o segredo de La Salette. Os sacerdotes, ministros de meu filho, pela sua má vida, sua irreverência e impiedade na celebração dos santos mistérios, pelo amor do dinheiro, das honrarias e dos prazeres, tornaram-se cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes atraem a vingança, e a vingança paira sobre suas cabeças. Ai dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que pela sua infidelidade e má vida crucificam de novo meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus bradam ao céu e clamam por vingança. E eis que a vingança está às suas portas, pois não se encontra mais uma pessoa a implorar misericórdia e perdão para o povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima imaculada ao Pai eterno em favor do mundo. Deus vai golpear de modo inaudito. Ai dos habitantes da terra! Deus vai esgotar sua cólera, e ninguém poderá fugir a tantos males acumulados. Os chefes, os condutores do povo de Deus, negligenciaram a oração e a penitência, e o demônio obscureceu suas inteligências. Transformaram-se nessas estrelas errantes, que o velho diabo arrastará com sua cauda para fazê-las perecer. Deus permitirá à velha serpente introduzir divisões entre os que reinam, em todas as sociedades e em todas as famílias. Sofrer-se-ão tormentos físicos e morais.
Deus abandonará os homens a si mesmos e enviará castigos que se sucederão durante mais de 35 anos. A sociedade está na iminência dos flagelos mais terríveis e dos maiores acontecimentos. Deve-se esperar ser governado por uma chibata de ferro e beber o cálice da cólera de Deus. A Itália será punida pela ambição de querer sacudir o jugo do Senhor dos Senhores. Será também entregue à guerra. O sangue correrá por todo lado. As igrejas serão fechadas ou profanadas. Os sacerdotes e os religiosos serão expulsos. Serão entregues à morte, e morte cruel. Vários abandonarão a fé, e o número dos sacerdotes e religiosos que se afastarão da verdadeira religião será grande. Entre essas pessoas encontrar-se-ão até bispos. No ano de 1864, Lúcifer e um grande número de demônios serão soltos do inferno. Eles abolirão a fé pouco a pouco, até nas pessoas consagradas a Deus. Eles a cegarão de tal maneira que, salvo uma graça particular, adquirirão o espírito desses maus anjos. Várias casas religiosas perderão inteiramente a fé e perderão muitas almas. Os maus livros abundarão sobre a terra, e os espíritos das trevas espalharão por toda parte um relaxamento universal em tudo que se refere ao serviço de Deus. Eles terão um grandíssimo poder sobre a natureza. Existirão igrejas para cultuar esses espíritos. Pessoas serão transportadas de um lugar a outro por esses espíritos maus, até sacerdotes, porque não se terão conduzido pelo bom espírito do Evangelho, que é um espírito de humildade, caridade e zelo pela glória de Deus. Far-se-ão ressuscitar mortos e justos, quer dizer, tais mortos tomarão a figura de almas justas que viveram na terra, para seduzir mais os homens. Esses supostos mortos ressuscitados, que não serão outra coisa senão o demônio encarnado nessas figuras, pregarão outro evangelho contrário ao do verdadeiro Jesus Cristo, negando a existência do céu, ou ainda almas de condenados. Todas essas almas aparecerão como unidas a seus corpos. Em todos os lugares haverá prodígios extraordinários, porque a verdadeira fé se apagou e uma falsa luz ilumina o mundo. Ai dos príncipes da igreja, que então estarão ocupados apenas em amontoar riquezas acima de riquezas, salvaguardar sua autoridade e dominar com orgulho. O vigário de meu filho terá muito que sofrer, porque durante algum tempo a igreja será entregue a grandes perseguições. Será o tempo das trevas, e a igreja passará por uma crise pavorosa.
tendo sido esquecida a santa fé em Deus, cada indivíduo desejará guiar-se por si próprio e ser superior a seus semelhantes. Serão abolidos os poderes civis e eclesiásticos. Toda a ordem e toda a justiça serão calcados aos pés. Não se verá outra coisa senão homicídios, ódio, inveja, mentira e discórdia, sem amor pela pátria e sem amor pela família. O Santo Padre sofrerá muito. Eu estarei com ele até o fim, para receber o seu sacrifício. Os maus atentarão várias vezes contra sua vida, sem poder abreviar seus dias, mas nem ele, nem seu sucessor verão o triunfo da Igreja de Deus. Os governantes civis terão todos o mesmo objetivo, que consistirá em abolir e fazer desaparecer todo o princípio religioso para dar lugar ao materialismo, ao ateísmo, ao espiritismo e a toda espécie de vícios. Ver-se-á a abominação nos lugares santos. Nos conventos, as flores da igreja serão apodrecidas, e o demônio tornar-se-á como que o rei dos corações. Que os dirigentes das comunidades religiosas estejam atentos em relação às pessoas que devem receber, porque o demônio usará toda a sua malícia para introduzir nas ordens religiosas pessoas entregues ao pecado, pois as desordens e o amor aos prazeres carnais estarão espalhados por toda a terra. A França, a Itália, a Espanha e a Inglaterra estarão em guerra. O sangue correrá nas ruas. O francês combaterá contra o francês, o italiano contra o italiano. A seguir haverá uma guerra geral, que será horrorosa. Durante certo tempo, Deus não se lembrará mais da França nem da Itália, porque o Evangelho de Jesus Cristo não será mais conhecido. Os maus estenderão toda a sua malícia. Até nas casas as pessoas matar-se-ão e massacrar-se-ão mutuamente. Ao primeiro golpe de sua espada mortífera, refere-se a Deus, as montanhas e a natureza inteira tremerão de espanto, porque as desordens e os crimes dos homens transpassaram a abóboda celeste. Paris será queimada e Marsella engolida pelas águas. Várias grandes cidades serão abaladas e tragadas por tremores de terra. Crer-se-á que tudo está perdido. Só se verão homicídios e se ouvirão apenas ruídos de armas e blasfêmias. Os justos sofrerão muito. Suas orações, sua penitência e suas lágrimas subirão até o céu, e todo o povo de Deus pedirá perdão e misericórdia, e pedirá minha ajuda e intercessão. Jesus Cristo, por um ato de sua justiça e de sua grande misericórdia em relação aos justos, ordenará a seus anjos que deem morte a todos os seus inimigos. De repente, os perseguidores da Igreja de Jesus Cristo e todos os homens entregues ao pecado perecerão, e a terra tornar-se-á como um deserto.
Então será feita a paz, a reconciliação de Deus com os homens. Jesus Cristo será servido, adorado e glorificado. A caridade florescerá por toda parte. Os novos reis serão o braço direito da Santa Igreja, a qual será forte, humilde, piedosa, pobre, zelosa e imitadora das virtudes de Jesus Cristo. O Evangelho será pregado por toda parte, e os homens farão grandes progressos na fé, porque haverá unidade entre os operários de Jesus Cristo e os homens viverão no temor de Deus. Esta paz entre os homens não será longa. 25 anos de safras abundantes lhes farão esquecer que os pecados dos homens são a causa de todas as desgraças que sucedem na terra. Um precursor do Anticristo, com tropas de várias nações, guerreará contra o verdadeiro Cristo, único Salvador do mundo. Derramará muito sangue e tentará aniquilar o culto de Deus, para se fazer cultuar como um Deus. A terra será atingida por toda espécie de flagelos, além da peste e da fome que serão gerais. Haverá guerras até a última guerra, que será movida pelos 10 reis do Anticristo, cujo objetivo será o mesmo e serão os únicos a governarem o mundo. Antes que isto aconteça, haverá uma espécie de falsa paz no mundo. Não se pensará em outra coisa, senão em se divertir. Os maus se entregarão a toda sorte de pecados. Mas os filhos da Santa Igreja, os filhos da fé, meus verdadeiros imitadores, acreditarão no amor de Deus e nas virtudes que me são mais caras. Felizes essas almas humildes, conduzidas pelo Espírito Santo. Eu combaterei junto a elas, até que atinjam a plenitude da idade. A natureza exige vingança por causa dos homens, e estremece de pavor, na espera do que deve acontecer à terra, emporcalhada de crimes. Tremei, ó terra, vós que fizestes profissão de servir a Jesus Cristo, mas que no vosso íntimo adorais a vós mesmos. Tremei, pois Deus vos entregará a seu inimigo, porque os lugares santos estão imersos na corrupção. Muitos conventos não são mais casas de Deus, mas pastagens de Asmodeu e os seus demônios. Durante esse tempo nascerá o Anticristo de uma religiosa hebraica, uma falsa virgem, que lhe terá comunicação com a velha serpente. E o mestre da impureza, seu pai, será bispo. Ao nascer, vomitará blasfêmias e terá dentes. Numa palavra, será o diabo encarnado. Dará gritos aterrorizadores, fará prodígios, alimentar-se-á só de impurezas. Terá irmãos que, embora não sejam como ele outros demônios encarnados, serão filhos do mal. Aos 12 anos, eles se farão notar pelas valorosas vitórias que obterão. Logo estará cada um à testa de exércitos, assistidos por legiões do inferno.
As estações mudarão, a terra só dará maus frutos. Os astros perderão seus movimentos regulares. A lua não projetará senão uma débil luz avermelhada. A água e o fogo darão ao globo terrestre movimentos convulsivos e horríveis tremores de terra, que engolirão montanhas, cidades, etc. Roma perderá a fé e se tornará sede do Anticristo. Os demônios do ar, junto com o Anticristo, farão grandes prodígios na terra e nos ares. E os homens se perverterão cada vez mais. Deus tomará sob seus cuidados os fiéis servidores e os homens de boa vontade. O Evangelho será pregado por toda parte. Todos os povos e todas as nações terão conhecimento da verdade. Eu dirijo um premente apelo à terra, apelo aos verdadeiros discípulos do Deus vivo que reina nos céus, apelo aos verdadeiros imitadores de Jesus Cristo feito homem, o único e verdadeiro Salvador dos homens. Apelo aos meus filhos, meus verdadeiros devotos, aqueles que se deram a mim para que eu os conduza a meu divino Filho, aqueles que levo, por assim dizer, nos meus braços, que vivem de meu espírito. Enfim, apelo aos apóstolos dos últimos tempos, aos fiéis discípulos de Jesus Cristo, que viverão no desprezo do mundo e de si próprios, na pobreza e na humildade, no desprezo e no silêncio, na oração e na mortificação, na castidade e na união com Deus, no sofrimento e desconhecidos do mundo. É chegado o tempo para que eles saiam e venham iluminar a terra. Ide e mostrai-vos como meus filhos amados. Estou convosco e em vós, contanto que vossa fé seja a luz que vos ilumina nestes dias de desgraças. Que vosso zelo vos faça como que famintos da glória e honra de Jesus Cristo. Combatei, filhos da luz, pequeno número que isto vedes, pois aí está o tempo dos tempos, o fim dos fins. A igreja será eclipsada, o mundo estará na consternação. Mas eis Enoque e Elias, cheios do Espírito de Deus. Eles pregarão com a força de Deus. Os homens de boa vontade acreditarão em Deus, e muitas almas serão consoladas. Eles farão grandes progressos pela virtude do Espírito Santo e condenarão os erros diabólicos do Anticristo. Ai dos habitantes da terra! Haverá guerras sangrentas e fome, peste e doenças contagiosas. Haverá chuvas feitas de saraivadas, espantosas de animais, trovoadas que abalarão as cidades, terremotos que engolirão países. Ouvir-se-ão vozes pelos ares. Os homens baterão as cabeças contra as paredes, pedirão a morte, e por outro lado a morte será seu suplício. O sangue correrá de todo lado.
Quem poderá resistir se Deus não diminuir o tempo da prova? Deus se deixará dobrar pelo sangue, lágrimas e orações dos justos. Enoque e Elias serão mortos. Roma pagã desaparecerá. O fogo do céu cairá e consumirá 3 cidades. Todo o universo será tomado de terror, e muitos se deixarão seduzir, porque não adoraram o verdadeiro Cristo vivo entre eles. Chegou a hora, o sol se obscurece, só a fé viverá. Chegou o tempo, o abismo se abre. Eis o Rei dos Reis das Trevas, eis a besta com seus súditos, dizendo ser o Salvador do mundo. Ele se elevará orgulhosamente nos ares, para ir até o céu. Será asfixiado pelo sopro de São Miguel Arcanjo, cairá, e a terra, que durante 3 dias terá estado em contínuas evoluções, abrirá seu seio cheio de fogo. Ele será submerso para sempre, com todos os seus, nos despenhadeiros eternos do inferno. Então a água e o fogo purificarão a terra, e consumirão todas as obras do orgulho dos homens, e tudo será renovado. Deus será servido e glorificado.